Teatro é bom demais. Justamente por isso, né? Tanto de coisa que vai sair dali. Infinita, né? Um oráculo. Uma coisa muito doida. Teatro é muito bom. Essa é Dani Amorim, artista do corpo, transartivista, contorcionista, circense sem lona, atriz e dançarina. Uma artista reivindicando seu lugar de fala através da arte. Dani quer trazer luz para questões historicamente marginalizadas. Nascida em Taquaritinga, São Paulo, fez aulas de balé e dança. Atualmente faz parte do núcleo artístico do coletivo Tem Sentimento. É artista do coletivo Teto, Trampo e Tratamento e compõe o núcleo de redutores de danos da ONG Edley. Eu sou Pedro Garcia de Moura e essa série de entrevistas é uma parceria do podcast Emoção Criativa com a companhia Mungunzá de Teatro, onde convidamos diferentes artistas que vivem ou trabalham no território central da cidade de São Paulo, conhecido como Boca do Lixo ou Cracolândia. São pessoas que já passaram por diferentes graus de vulnerabilidade social e que integram o elenco da peça Cena Ouro Epidermia, um retrato cênico da região. Além de oferecer uma experiência narrativa de criação colaborativa, a peça abre espaço para que os participantes tenham no teatro uma oportunidade de trabalho, compromisso e autoconhecimento como artistas. A série vai ser um mergulho na individualidade artística de cada participante, para que dentro da coletividade da peça possamos enxergar sua potência através do método da emoção criativa. E assim como o espetáculo Cena Ouro, as entrevistas também são um convite para a desconstrução de estigmas sociais, uma possibilidade de aproximação e um deslocamento da posição com que se olha o mundo à nossa volta a partir do contato com o outro. Qual foi a primeira cena da sua vida que você se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação? Foi um dia assistindo o programa da Hebe Camargo. E eu lembro que o Circo Imperial da China estava no Brasil e estavam fazendo merchandising na Hebe. E eu lembro que era um número de parada de mãos. E aí eu fiquei encantada. Mas eu nem sabia direito o que era aquilo. Eu acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos. Programações artísticas nunca foi uma coisa incentivada pela minha família. A gente nunca foi paupérrimo, mas isso era um supérfluo. Então foi aí, numa segunda-feira, assistindo Hebe Camargo, depois das 10 da noite. E o que você sentiu vendo esse circo, essa parada de mão que você falou? Nossa, era tão diferente. Era uma coisa bonita que eu nunca tinha visto. Era uma beleza que não fazia parte do meu cotidiano. Você diz uma beleza plástica, assim? Você achou a pose bonita? Isso, a virtuose do circo, né? Aquela coisa do impossível, como um corpo pode conseguir fazer aquilo. Então já tinha a ver com as possibilidades do corpo. Sim, Que eu acho que isso tem um pouco a ver com o teu trabalho. O corpo como ferramenta de expressão. sim. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme. Uma das, mas talvez a que eu consiga lembrar assim mais, com o livro Cisnes Selvagens, Três Filhas da China, que eu li, e tinha muita riqueza de detalhes, tanta riqueza que me deixou enjoada. E também quando eu entrei num circo a primeira vez mesmo, eu entrei para pedir trabalho. Parece que eu tava entrando num universo paralelo, sabe? E me conta desse livro do Cisnes Selvagens. É um livro de uma professora universitária de origem chinesa e ela narra 3 gerações de mulheres da família dela, desde o fim da China Imperial até o governo do Mao Tse-tung. Só que bem minuciosa com isso de detalhes, né? E toda aquela ritualística chinesa, só que era tanto detalhe, me cansou demais. Agora teve um livro que eu li que ele não pesava nos detalhes, que era Amor em São Petersburgo, do Kozalik. Um livro muito bonito. E um que eu achava clichê, né? A Cabana, mas que é muito lindo também. Duas coisas que eu achei interessante. Acho que a primeira é que você falou que tanto o episódio da Abby e o livro tem a ver com a China.
Ai, nossa, eu gostava muito de estudar história chinesa. E por quê? Não sei, eu gostava de estudar. Não só história chinesa, eu gostava de estudar antiguidades. E eu roubava muito livro, porque um dia eu emprestei um livro da biblioteca para um filho do pastor e ele demorou para devolver. Então, como eu não podia pegar mais, então eu roubava. Roubava livro de yoga, livro de naturalismo. Eu era bem louca para roubar essas coisas. Primeiro livro que eu ganhei, eu tinha uns 4 anos, foi Bruxonilda Vai a Veneza, da minha madrinha, Diva, que eu chamava ela de vó, né? Diva Benedita Aparecida. Eu gostava tanto daquele livro e eu lembro, ele tinha rasgado na escola. Essa escola tinha tanta escada e eu chorando e rolando as escadas. Mas não sei por que essa coisa mais oriental quando eu era mais criança. Aqui em São Paulo, sabe que eu tava quase ficando xenofóbica com o asiático? Porque eu ia pedir emprego nos restaurantes chineses, eles falavam que não tinha, mas a placa continuava ali depois. Mas eu gostava bastante de história asiática. O que eu achei interessante também é que todos os livros que você mencionou têm a ver com, pelo menos, a sua relação com o estilo de descrição, mais ou menos descritivo, né? Uma vez eu li Macbeth, e eu lembro que eu tava saindo do reforço escolar, e aí tem aquelas 3 bruxas do conto, né? No livro dizia assim, que se você chamasse 3 vezes Macbeth ao vento, você viria as bruxas. E um dia eu fiz isso. E eu vi. E olha que eu nem tava drogada, não tava nada, eu era uma criança santa. Eu não sei se foi alucinação. Nossa, eu sempre gostei muito de livro. E o que você viu esse dia das bruxas? Aí eu vi umas figuras no quarto. Era uma quarta-feira. Parece que o quarto ele todo se torcia. Tive tipo uma paralisia do sono, sabe? Sei. Não sei se foi isso ou se foi eu tá tão na expectativa de ver alguma coisa. Ah, mas mesmo às vezes quem tem expectativa não consegue ver nada, né? É, né? Mas é isso. Acho que vi alguma coisa. Tô achando interessante porque você fala muito dessa quantidade da descrição, desde aquele livro chinês, que era tanta descrição que te deixou até nauseada. A maneira com que você qualificou ou que você descreveu os livros é do quão descritivos eles são, né? Sim, Fiquei pensando aqui se esse processo de ler essas descrições, o que que ela desperta em você. é tipo uma fuga. Você é transportado para outro lugar, para outra época. Também um jeito de esquecer momentaneamente as próprias questões. Um portal, um jeito de fugir dessa realidade, de ter um alívio, um respiro. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Eu acho que eu ainda não cheguei nesse momento, não. Mas se você tivesse que dizer de toda a sua relação com a arte, O que mais chegou perto disso, é, mas de uma forma bem precarizada ainda, foi quando eu escrevi o meu monólogo performático. Eu nem sabia que eu ia gostar de escrever, sabe? Não que eu tenha problema em trabalhar em coletividade, eu gosto. Só que eu sou uma pessoa de vivências um tanto solitárias, mas não de um jeito triste, é mais solitude mesmo. Gosto muito de ficar sozinha. Ano passado eu escrevi um monólogo curtinho, performei tudo e eu gostei muito. Lógico, foi uma coisa muito inicial e bem amadora, mas é uma coisa que eu gostei. Eu achei que de tudo que eu fiz até agora foi o que mais se aproximou disso. Eu espero continuar fazendo e achar o jeito certo de fazer as coisas. a plenitude que eu te perguntei desse momento, ela veio quando você escreveu, quando você apresentou, quando você viu que ficou pronto. Se você tivesse que dizer um momento quando você sentiu essa plenitude criativa, foi qual? No palco, né? Nossa, uma coisa muito louca tá no palco. É meio como se eu ficasse em transe, sabe? Mesmo com medo, com vergonha.
Não sei, tem alguma coisa no palco. É um estado de espírito alterado. É legal, é gostoso. Você acha que é um transe parecido com o das bruxas? Não, mas eu acho que quando a gente tá no palco, tá fazendo parte de algo maior, entende? Porque assim, eu não tenho tanta experiência de palco. Eu fiz curso técnico de dança, porém eu fazia escondido da minha família. Enquanto eu fazia esse curso técnico, poucas vezes me apresentei pra minha família não ficar sabendo, né? Eu também faço palhaçaria com Andréa Maceira. E é uma palhaçaria meio que ancestral, porque é baseada nas técnicas de povos indígenas, principalmente povos canadenses. Então tem toda uma preparação que é justamente para a mim, né? Não sendo as outras pessoas. Inclusive foi uma coisa que eu me surpreendi muito, porque quando eu comecei a fazer esse curso, fiquei preocupada em ter que montar um personagem. E eu fiquei muito surpresa porque o personagem já tá lá. É tipo um estado que se acessa, meio em transe. Eu não sei se eu fico brisada, não sei o que que acontece. Mas é uma experiência diferente da cotidiana. E sobre o que era o monólogo? Era sobre a dispersão da Cracolândia da Dino Bueno pra Princesa Isabel. E depois dispersado da Princesa Isabel e espalhado a Cracolândia. Foi uma operação que durou muitos dias. E eu tava fazendo tipo uma residência no Coletivo Tem Sentimento, que fica aqui no espaço do teatro de container, e eu fiquei observando a truculência policial, era uma coisa sem trégua. E aí eu comecei a observar que as pessoas não dormiam mais. Não tinha intervalo de um conflito pro outro, então as pessoas não dormiam, não comiam. Eu consegui contar 4 dias em que eles não dormiram. O monólogo ele fala de uma pessoa que tá na Cracolândia. Ela só quer dormir. Mas nessa tortura pela falta de sono, ela se cansa de ser observada e questionada, e ela passa a observar e questionar. Entendi, muito bacana. Fico pensando se isso não tem a ver com a tua trajetória artística. Acho que você fala também da primeira experiência com as bruxas, daquilo ser um transe, do palco ser uma brisa. Não sei, fantasia, o que que você conseguiu se colocar no lugar dessas pessoas que estavam sem dormir e como que isso é um transe também, né? E aí você meio que passou para conseguir observar elas. Sim. Então, eu sempre fui muito desastrada. E nessas etnias, onde tem a figura do que a gente conhece como palhaço, mas para eles são outras coisas, tem todas as etnias ameríndias, do Canadá à Patagônia, como se a pessoa já fosse predestinada. Aí eu fiquei até aliviada, falei, ai que bom, talvez não seja TDAH, deve ser vocação para palhaçaria mesmo. Como é que funcionava essa vocação nesses povos? Eles desempenham um papel similar ao do pajé. Eles ajudam a tornar a vida suportável. Eles conseguem, em momentos de muita dor ou tristeza, dar um sentido para que a vida continue, entende? Eles conseguem extrair daí alguma alegria para aquela comunidade continuar. Não salva a comunidade, eles ajudam a passar por momentos difíceis e sobreviver, basicamente isso. Mas por que que você trouxe esse exemplo depois da gente estar falando do monólogo? Você entende que foi isso que você estava fazendo um pouco também? Não, porque eu fiz um monólogo antes de entrar pra palhaçaria. Foi porque se induz um estado de transe também. Tanto que eu pensava assim, no começo, como eu disse, eu achava que eu ia ter que pensar um personagem. Depois, toda vez que eu ia, eu falava até que eu ia me encontrar com o personagem. Porque já tá lá, você tá entendendo? Já existe. Não sei como é a percepção para as outras pessoas. Eu achei até que era alguma coisa espiritual, algum espírito que tava querendo encostar em mim. É um negócio que não tem como explicar muito. Não sei se é por conta de ser uma técnica inspirada nesses povos. Tem esse esforço para acessar esse lugar, e acessando esse lugar você veste aquilo, já tá, e você só acessa. Lógico que aí você acessa com muitos dos seus próprios trejeitos,
muita coisa que você traz da vida, mas a força já tá lá e você acessa, assim. Eu fiquei com uma dúvida aqui, quando você estava lendo Os Cisnes Selvagens, que você falou que era tanta descrição que você chegou até a passar mal. Nossa, muito enjoativo. Me conta como é que era essa sensação de passar mal. Eu desisti da história, né, porque muito bonito, só que ela descrevia demais, 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 demais. E aí tem essas coisas das tradições chinesas, tudo, e ela descrevia tudo muito. Ela não dava espaço para curiosidade tão descritiva, era como se fosse um curso de como se portar na China Imperial. Não tinha aquela coisa do entredito que deixa a gente curiosa. E você acha que talvez se sentiu mal justamente porque ela não estava deixando espaço para curiosidade? É, né? Porque o bom do livro é você poder imaginar, usar sua criatividade para imaginar um lugar. Claro, você citou como uma das obras que explodiu sua cabeça, né? Sim. Pela sua descrição, a minha interpretação é como se a curiosidade fosse tão importante que quando você se viu privada dessa curiosidade, você entendeu que isso até te faz mal. É, isso me podra. Sim, mas é porque poderia ser também um livro que, pelo contrário, te mostrou uma curiosidade intensa. Só que eu achei interessante que o livro que te marcou foi justamente quando você ficou sem a curiosidade. Viajando aqui, existem transes que vêm ou por excesso de substância ou pela falta de substância. É como se o seu transe viesse quando a sua curiosidade é asfixiada e não quando ela é superestimulada. No caso do livro, né? Sim, exatamente. Talvez o meu interesse. Como assim? O interesse por não ter a possibilidade de imaginar livremente, talvez eu tenha perdido o interesse. Por o livro, né? Mas e, por exemplo, quando você está no palco, nesse monólogo que você estava fazendo, você falou que o seu momento de plenitude não foi quando você escreveu, foi quando você apresentou. Como é que estava a sua relação com a curiosidade nesse momento? Isso do imprevisível. Ai, será que vai dar certo ou não? Mesmo que seja uma coisa desconfortável. Mas eu acho que libera adrenalina e por isso que é bom. Entendi. Então é quase como que a infinidade de possibilidades do palco, como se ela despertasse a curiosidade ao máximo. É, e de você poder ser outra pessoa por um momento que não seja necessariamente você. Isso é muito interessante também, muito legal. Eu preciso que tenha talvez lacunas para mim pensar a história do meu modo. Não que eu tenha problema da história pronta, mas eu gosto da história que me convida a imaginar outras possibilidades. Teve um livro também que eu li, encontrei esse livro no lixão. Era um libreto da ópera Aida, do Verdi. Gostei muito também. Giuseppe Verdi. Aida. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir dessa sua busca ou de seguir outro caminho que não estivesse ligado às artes? Nada. Nada do que me falaram. Sou uma pessoa muito resiliente, sabe? E eu sou muito convicta do que eu quero. Antes eu tinha pressa, mas agora eu tenho paciência. Não que seja uma paciência passiva, mas nada do que me disseram foi capaz de fazer eu pensei em desistir. Teve algum momento ou alguma coisa aconteceu especificamente te fazendo desacreditar nesse seu potencial artístico? Não de desacreditar. Quando eu fazia o curso técnico, antes de começar a me harmonizar e tudo, eu tinha um outro corpo, muito mais magro, muito mais leve. Só que era um corpo sem expressão. Não tinha expressão, não tinha sentido. Conforme o tempo foi passando, e aí se harmonizando, e também a mudando, o corpo ficando com mais curvas, mais pesado e tudo mais. Comecei a ter várias barreiras, assim.
Por exemplo, eu mandava material para alguns empresários de circo, e aí eles entendiam tudo errado, me levavam para um lado sexualizado. Agora, eu nunca deixei que isso fosse uma questão minha, mas talvez uma questão de como as pessoas me veem ou me viam. Eu fiz em 2020, 2022, a audição para estudar no Galpão do Circo. Fazia muito tempo que eu não treinava, mas eu entreguei um trabalho bom e eu passei como suplente. Semanas depois, eu fui encontrando pessoas que fizeram a audição comigo, perguntando se eu havia desistido do curso. Eu falei assim: não, não desisti, ninguém me chamou ainda. Falaram: não, teve algumas desistências, como você ficou de suplente, já era para você estar lá. Aí eu entrava em contato com a escola e falavam não, que ninguém tinha desistido, até que uma pessoa veio e me disse que o diretor, ele era transfóbico. Foi uma coisa que me deixou meio desanimada, desanimada com o meio. Por conta disso também eu me voltei mais pro teatro. Até que foi uma coisa boa, porque no teatro eu tenho muito mais possibilidades. O máximo que me deixou triste ou abalado, assim, ou desacreditada, foi isso. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Ai, foi uma crítica que eu recebi por esse monólogo, porque foi assim, né? Eu fiz de enxerida isso. Não escrevi nada, fiquei sabendo que ia ter essa mostra de solo de mulheres, conversei com o Marcos, aí o Marcos falou assim, escreve, né? Aí eu fiz, escrevi, blá, blá, blá. Não sabia de iluminação, sonoplastia. Na minha opinião, foi uma merda. Só que aí eu tinha uma amiga, a Angélica, que trabalhava na iluminação do teatro, tudo bem, fez lá as luzes, e mexeu no som. E aí saiu uma crítica bem bonitinha mesmo. Que eu nem lembro quem escreveu, foi numa página especializada. Eu fiquei feliz. O que mais você sentiu quando você leu? Falei, talvez daqui a um tempo dê pra eu ganhar dinheiro com isso, né? Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos de busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Minha mãe não deixava eu brincar pra fora de casa, então eu sempre lia muito, lia demais. Era muito introvertido. Tanto que eu nem sabia que eu ia ter esse traquejo social que eu tenho hoje, que eu não sei o que que aconteceu. E diz que quando a gente faz 30, a gente vira o nosso ascendente. Mas quando eu fiz 30, eu virei muito mais gêmeos do que eu já sou. Eu acho que eu daria um conselho de eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. Mas, por exemplo, você hoje em dia, com o que você já aprendeu sobre como lidar com o seu corpo, de como se expor no palco, de como usar a sua curiosidade, existe algo que você, quando estivesse começando, falaria para você sobre como poder acessar a sua potência criativa? Bom, eu tô começando, né, na verdade. Ou então, o conselho que eu me dou, minha filha, tira pra tudo quanto é lado. Vai se enfiar tudo quanto é lugar. Isso de armazenar conhecimento. Que uma hora eu vou ter que usar isso pra alguma coisa. Não me privar de experiências, por mais aleatórias que sejam, ligadas à arte, para eu entender também qual é o mercado e quais são as tendências e encontrar a artista que eu sou, porque eu ainda estou procurando, de certa forma. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? A Lia tá muito orgulhosa de mim, viu? Conselho a minha criança daria? Ai, para mim dançar mais. Você gostava de dançar quando era criança? Eu gostava. Comecei a dançar com 5 anos na escola, numa aula de balé que tinha. E eu dancei dos 5 aos 20, direto, né? É porque quando a gente estuda dança e tudo mais, e você vê uma coreografia muito bem feita,
É difícil você só ver a beleza da coreografia. Você fica muito atento à parte técnica. Isso quebra o encanto. Começa a ficar chato. E às vezes é tão bom você ser burrinha nessa parte, porque aí só fica com a parte bonita. Então eu queria ser um pouco burrinha de vez em quando. Esse seria o conselho da sua criança. É, ser burrinha às vezes, como espectadora. Quando você fala burrinha, eu vejo uma conexão com lacuna, né, que você falou. Que quando você sabe a técnica, é como se você fosse preenchendo as lacunas. É, Aí eu acho que nesse sentido seria para você ter uma relação mais curiosa. é isso, ser curiosa. Porque a curiosidade, ela também traz uma coisa otimista. Porque quando eu já sei demais, eu tendo a ser pessimista também. Se o negócio tá tão perfeito, então eu procuro o erro nas coisas, talvez. Tô falando assim, olhando o dance. Mas eu acho que quanto mais a gente sabe, menos bonito fica, de uma certa forma. Ou então a gente tem que se esforçar para ser mais bonito pra gente também. É porque eu acho que quando a gente fala de evolução artística, naturalmente isso passa por um aprendizado técnico. Só que ao mesmo tempo, a grande dificuldade, o segredo da evolução artística, não que eu consiga, mas sim que eu talvez tente buscar, é como é que você consegue manter essa curiosidade e essa inocência mesmo aprendendo toda a técnica por trás das coisas. Isso, O que é interessante, talvez, é que você falou que justamente o teatro tá te dando essa possibilidade de não saber as coisas, né? De que quando você se coloca num lugar de não saber, é como se você despertasse essa sua curiosidade, como se você precisasse de lugares com lacuna para poder despertar o seu lado artístico e criativo. é porque eu fui começar a gostar de teatro em 2021. Não gostava antes, não. Eu tinha muito aquela referência de teatro de igreja, sabe? Mas teatro é bom demais. Justamente por isso, né? O tanto de coisa que vai sair dali. É uma coisa infinita, né? Parece que um oráculo, um negócio, uma coisa muito doida. Teatro é muito bom. É maneiro porque parece que você está encontrando uma arte capaz de não saciar a sua curiosidade, né? Porque eu acho que você passou pela dança, pela literatura, mas eu acho que você está chegando num lugar que é compatível com a sua, digamos assim, voracidade de imaginação, de possibilidades e potências. É isso. O teatro é isso. Uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. Lógico, tem que ter uma base. Mas que essa base ela é tão sujeita à desconstrução que é interessante essa metamorfose do teatro. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra. Eu sou eu, mas quem que eu vou ser amanhã? Para quem eu vou emprestar meu corpo? Eu posso ser todo mundo, mesmo sendo eu. Eu posso viver várias existências, né? Numa vida só. É isso. Você acabou de ouvir mais um episódio da série especial Emoção Criativa Cena Ouro. A edição e mixagem são feitas pelo Fabrício Zava, e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para o podcast Emoção Criativa pelo Lucas Vasconcelos. A idealização da parceria e direção de produção é do Léo Aquio e conta com o apoio do Teatro de Container Mungunzá e o Museu da Língua Portuguesa. A realização do espetáculo Cena Ouro Epidermia é da Companhia Mungunzá de Teatro e Sesc São Paulo. E no site ciamungunzá.com.br você encontra mais informações sobre a peça e sobre o grupo. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.